Volume 03, Capítulo 5, Boa Noite. Eve e eu nos encontramos com Seraz e Liz no nosso ponto de encontro. Bem-vindo de volta, Sr. Tuca, disse Seraz. Isso deve afastar qualquer suspeita sobre o fim dos 5 Elite, eu disse. Você quer dizer que tudo saiu conforme o planejado? Sim. Nunca pensei que daria tão certo, para ser sincero. Liz correu até Eve. Irmã mais velha, gritou ela, feliz. Você teve algum problema enquanto estávamos fora? Eve perguntou a ela. Não. A senhorita Seraz tem cuidado tão bem de mim? A Liz ajudou muito com as bolsas. Ela realmente ajudou muito, disse Seraz. Senhorita Seraz. Liz estava segurando as lágrimas. Deve fazer muito tempo que ninguém a elogiava assim. Eu conseguia imaginar como a dona daquela taverna a tratava antes de chegarmos para buscá-la, sem nunca encorajá-la ou elogiá-la de forma alguma. Liz se aproximou de mim hesitante, alinhou cuidadosamente os pés, endireitou as costas e fez uma profunda reverência. Muito obrigada. Se o senhor não tivesse nos salvado, Sr. Tuca, então... minha irmã mais velha e eu estaríamos. Não se preocupe com isso. Eu não queria pensar onde elas estariam. Liz levantou a cabeça lentamente, como se estivesse preocupada em parecer rude. Tem alguma coisa que você quer me perguntar? Sim, bem. Vá em frente, eu não vou morder. Pigmaru está bem? Ela perguntou, finalmente criando coragem. Ao som do seu nome, o pequeno slime esticou um tentáculo para fora da gola das minhas vestes. Mais lento que o normal. Deve estar cansado depois de toda essa luta. Pigmaru guinchou e estendeu um tentáculo para Liz, que o acariciou gentilmente. A senhorita Seraz me disse que você também estava lutando, Pigmaru. Squee. Obrigado. Squee. O slime ficou rosa claro. Quando ela acaricia Pigmaru daquele jeito, é como se ela esquecesse de ficar ansiosa com tudo, disse Seraz. Pigmaru é realmente incrível. Talvez esse pequeno slime possa ajudar a curar as cicatrizes em seu coração. Os cavalos que usávamos como iscas tinham fugido, então precisaríamos usar alguns dos cavalos do barão se quiséssemos continuar cavalgando. Seraz já havia preparado 2 deles e os carregado com nossas mochilas. Se ao menos tivéssemos um item que nos desse armazenamento infinito, disse a mim mesmo, puxando minha bolsa. Encontramos ouro, pedras preciosas e joias espalhadas pelo campo de batalha e pegamos o que fosse leve o suficiente para carregar. Tudo bem, vamos indo, eu disse. Eve e Liz se acomodaram facilmente no cavalo. Eu montei no outro, agarrando-me a Seraz por trás. Desculpe fazer você fazer isso só porque não sei conduzir. Ah, não se incomode com isso. Todo mundo tem pontos fortes e fracos. Fico feliz em poder ajudar você, de qualquer forma. Eve estimulou seu cavalo a trotar, mas o nosso não se mexeu. Seraz? Desculpe, Sr. Tuca. Importa-se de segurar um pouco mais firme? Estou com medo de que você caia. Claro. Apertei forte, segurando Seraz firmemente e aproximando nossos corpos. Seraz soltou um gemido abafado. Muito apertado? Apertei com muita força? Minhas estatísticas melhoraram bastante ultimamente, hein? Afrouxei um pouco a minha pegada. Como está? Sim. Está muito melhor. Obrigada. O cavalo partiu a trote. O som dos cascos enchia meus ouvidos, e meu corpo balançava desajeitadamente com o movimento do cavalo. Eu ainda não estava nem perto de me acostumar com isso. Sr. Tuca, você leu nossos inimigos perfeitamente mais uma vez, disse Seraz. Não sei quanto a isso. Se eu estivesse mais bem preparado, saberia sobre a resistência do Pigmaru e os limites de alvos das minhas outras habilidades. Não tenho tanto controle quanto você e Eve parecem pensar. Às vezes, estou apenas tentando me manter à tona.
Mas mesmo quando essas coisas acontecem, você nunca hesita. Você lidou com elas rapidamente, e... Bem, é por isso que me sinto tão confortável em receber ordens suas, Sr. Tuca. Se a pessoa que dá as ordens entra em pânico, a situação só piora. Eu precisava manter a calma e a clareza máxima, não importava o que acontecesse. Contanto que seja você quem dê as ordens, mestre. Quero corresponder às suas expectativas. Que bom ouvir isso. Como eu disse, não consigo ver o futuro nem nada. Só tento prevê-lo da melhor maneira possível. Então eu, por minha vez, me esforçarei para ser a melhor vice-capitã que eu puder ser para você. Você já está fazendo mais do que o suficiente, serás. Não se lembra do quanto eu dependia de você em Monroy? Fico feliz em ajudar. Mesmo que seja só te ajudando a montar a cavalo, como estamos fazendo agora. Ei, serás. Montar é algo que eu possa aprender facilmente? Você pode me ensinar? Se é isso que você quer, posso lhe mostrar o básico quando tivermos tempo. Claro. Somos mais lentos cavalgando 2 cavalos por vez, e isso limita nossa mobilidade com nós 2 aqui em cima. Bem, ficar agarrado em você por trás toda vez que cavalgamos é um pouco. Sabe? Essa parte não me preocupa nem um pouco. Se fosse outra pessoa, talvez, mas para você, Sr. Tuca. Eu sei que você está tentando me fazer sentir melhor dizendo isso, mas no futuro, nós realmente precisamos poder cavalgar separadamente. Serás ficou em silêncio por alguns instantes. Claro, mestre, disse ela. Depois de um tempo, começou a chover, devagar no início, mas aumentando gradativamente até atingir o chão encharcado. Encontramos uma pequena caverna e decidimos nos abrigar lá. Eu esperava isso pelo aspecto das nuvens, mas começou a chover forte mesmo, não é? Disse Serás. Ela e Liz torceram as roupas encharcadas, e eu lhes entreguei um pano seco para usarem como toalha. Sequem o cabelo, não quero que nenhuma de vocês pegue um resfriado. Espera aí, elfos pegam resfriado? Bem, sim, podemos pegar resfriados, respondeu Serás, pressionando o pano contra o cabelo molhado. Dizem que os elfos são menos propensos a doenças do que os humanos. Acredito que os humanos sejam a raça mais propensa a sofrer de doenças. Serás se aproximou e começou a secar meu cabelo. Ela ficou na ponta dos pés para me alcançar, sorrindo para mim. Tome cuidado para não pegar um resfriado também, ok? Certo. Eu vou. Se eu ficasse doente aqui e as coisas piorassem. Não vale a pena pensar nisso. Serás olhou para fora da caverna, para a floresta chuvosa além. Ah, você voltou, ela disse. Eu estava amarrando os cavalos, disse Eve, parando logo dentro da caverna. Ela se sacudiu violentamente, sacudindo a água do pelo e espalhando gotas no chão da caverna. Amarrei-os no lugar mais seco que consegui encontrar, debaixo de uma pequena saliência. Devemos conseguir escapar rapidinho se alguma coisa acontecer. Entreguei-lhe um pano seco. Desculpe por fazer você ir aí, eu disse. Não se preocupe com isso. Depois de comermos, vamos nos revezar para descansar um pouco, eu disse. Viemos de muito longe de Monroy e realmente precisamos dormir um pouco. Não adianta correr para a terra dos monstros de olhos dourados se estivermos cansados demais para lutar quando chegarmos lá. Pigmaru apareceu de dentro das minhas vestes. Squee! O pequeno slime se encostou na parede e começou a cambalear silenciosamente. Descansando, eu acho. Decidimos acabar com a comida que havia em nossas mochilas e que não duraria a viagem. Eve acendeu uma fogueira e eu me preparei para apoiar nossa pequena panela. Essas roupas não vão secar a tempo, você deveria mesmo ir se secar. Vou fazer vista grossa. Entendido. Vamos, Liz, vamos. Oh, ok. Serás pegou Liz pela mão e a levou para um canto escuro da caverna. Serás a Shireen. Liz começou a se despir, e Serás torceu as roupas encharcadas da garota, pesadas da chuva.
Ela apertou o pano com força nas mãos, fazendo com que um jato de água se espalhasse pelo chão da caverna. Cerais então tirou sua armadura, peça por peça. De repente, ela percebeu que alguém a observava. Há algo errado? As bochechas de Liz ficaram vermelhas e ela olhou para o chão. Ah, me desculpa. Cerais desviou o olhar, buscando na memória. Ela teve um palpite sobre o que estava incomodando Liz. Ela estava só olhando para mim. Devo deixar para lá? A reação dela me preocupa, no entanto. Não quero que ela se sinta culpada. Ela se agachou até a altura dos olhos de Liz para falar com ela. É perfeitamente natural ficar curiosa. Você estava olhando para o meu peito? Ah! Liz ficou sem palavras e se encolheu um pouco, como se estivesse com medo de ter feito algo errado. Cerais riu gentilmente. Nada comparado ao que aconteceu comigo do lado de fora daquelas ruínas em Mills. Não há nada para ficar envergonhada ou tímida. Nossos corpos não são motivo de vergonha. Não me importo se você olhar para o meu peito, disse ela gentilmente. Suspirou interiormente, porém, resignada ao seu destino. Não há nada que eu possa fazer sobre o tamanho do meu peito ou a atenção que ele atrai. Ela olhou para Tuca do outro lado da caverna. Mas a única pessoa que eu quero que preste atenção parece nunca prestar. Nem quando se trocaram na pousada em Monroy, nem quando cavalgaram juntos. Ele nunca pareceu interessado nela. Cerais sorriu amargamente para si mesma. Era quase irônico. Liz colocou as mãozinhas no próprio peito. O meu vai crescer e ficar como o seu algum dia, senhorita Cerais, ela disse timidamente. Cerais não conseguiu responder imediatamente e compensou forçando-se a sorrir para Liz. O peito de Liz era pequeno, mas perfeitamente normal para sua idade. Mas como devo responder? Dificilmente posso mentir para ela e fingir que todos são iguais. Sr. Tuca certamente lhe daria uma resposta direta. A dona da taverna. Cerais se virou para olhar Liz novamente, preocupada. A mulher para quem você trabalhava? Sim. Ela disse que se meus seios não crescerem direito, ninguém vai me tratar como uma mulher de verdade quando eu crescer. Então Liz parecia tomada pela emoção e pela ansiedade. Isso não é verdade, respondeu Cerais. Ela estava com raiva, enojada, até. Como alguém poderia ensinar uma bobagem tão ridícula para uma jovem? Esqueça tudo isso. Cerais tentou parecer firme e gentil quando falou. Tudo o que aquela mulher te disse está errado. Por favor, esqueça tudo o que ela disse. Esquecer. Tudo? Sim. De agora em diante, ouça apenas aqueles em quem você confia, e mais ninguém. Aceite apenas as coisas que você sabe, em seu coração, serem verdadeiras. Eu vou, senhorita Cerais, disse Liz, olhando timidamente para os próprios pés. Obrigada. Sua expressão ansiosa se transformou em algo mais leve. E então ouvirei o que você disser de agora em diante. Cerais riu gentilmente e sorriu, sentindo-se aquecida por dentro. Muito bem. Vou tentar garantir que tenhamos muitas oportunidades de conversar. Cerais estendeu uma de suas túnicas. Você pode usar isso até suas roupas secarem, se quiser. É muito grande, mas... Liz vestiu a túnica, que era larga, como esperado. Senhorita Cerais. A área do peito está... O pano em volta do peito de Liz estava torcido e amassado. Cerais pigarreou, com as bochechas coradas. Sinto muito por isso. Aguente enquanto suas roupas secam. Ok. As coisas ficaram um pouco estranhas depois disso, mas elas conversaram sobre suas comidas favoritas e todo tipo de outras coisas enquanto esperavam suas roupas secarem perto do fogo, e o constrangimento logo passou. Depois de vestir suas próprias roupas, Liz sorriu alegremente para Cerais, o primeiro sorriso genuíno que ela viu na garota. É como se eu tivesse outra irmã mais velha agora. Ela disse.
Mimore e Touka. Depois que Ceres e Lee saíram para se trocar, Eve veio e sentou-se na minha frente com um baque. Vamos tentar juntar algumas armas e armaduras, então, ela disse. Alguma coisa errada, Touka? Talvez seja por causa de toda essa pelagem que eu não notei, mas você está com uma roupa bem leve, né? E não tem muita armadura também. Se fosse humana, Eve seria considerada uma grande exibicionista, mas talvez as coisas fossem diferentes para os homens leopardo. O importante é a facilidade com que consigo me movimentar. A força de um homem leopardo está na nossa velocidade e nas reações rápidas. Devo aproveitar ao máximo o que tenho. Não adianta me sobrecarregar. Percebi como você é rápida, sim. Você realmente usa isso bem em combate. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Você não perguntou sobre meu passado com Liz. Imaginei que você me contaria se quisesse. Muitas pessoas não querem falar sobre o passado. Ceres, por exemplo. Antes de se tornar uma cavaleira sagrada, ela vinha de uma família nobre em algum país de elfos superiores. Eu não sabia por que ela havia escolhido ir para o Império Sagrado de Neia, controlado por humanos, ou se algo havia acontecido com sua terra natal, ou como ela passava seus dias em Neia. Havia muitos mistérios sobre o passado de Ceres, mas eu não tinha planos de perguntar a ela sobre eles diretamente. Eu não precisava saber tudo sobre Ceres, Eve ou Liz, e havia coisas no meu próprio passado sobre as quais eu também não queria falar. Se quiser conversar, fique à vontade. Não sei muito sobre o passado de Ceres, mas isso não me incomoda. Entendido. Então não vou perguntar sobre você nem sobre Ceres. Uma distância saudável entre nós provavelmente é o melhor, de qualquer forma. Eve e Liz estão viajando para a Bruxa Proibida, é tudo o que precisamos saber por enquanto. Elas não virão para minha vingança. Eve foi dar uma olhada nos cavalos, e eu comecei a cortar os ingredientes para a panela. Cozinhar na panela era simples, bastava jogar tudo dentro, temperar um pouco, e quase sempre tinha algo bom o suficiente para comer. E se a panela não fosse suficiente, eu sempre podia usar minha bolsa mágica de couro. Permita-me ajudar. Liz se vestiu e apareceu ao meu lado. Você não está cansada? Pode descansar se precisar. Você se importa se eu ajudar? Vamos lá, não me olhe desse jeito. Tudo bem, então, você pode descascar isso para mim? Sim. Liz sentou-se alegremente e começou a descascar vegetais. Ei, você é muito boa nisso. Oh, obrigada pelo elogio, disse Liz, encolhendo os ombros nervosamente. Você também cozinha bem? Perguntei. Sim, eu sempre ajudei na cozinha. As pessoas que vinham à nossa taverna sempre ficavam felizes em comer a minha comida, mas a dona levava todo o crédito. Outra história terrível sobre aquela mulher. Fechei os olhos por um momento, irritado com o que acabara de ouvir. Senhor Touka? Sim. Eu ficaria muito feliz se você me deixasse cozinhar para você. Posso ajudar a carregar as bolsas também? Liz tinha parado de descascar, e seus ombros e voz tremiam. Ela ainda não está acostumada a pedir coisas, não é? Você não precisa arrumar trabalho para si mesma, tá? A Eve já está fazendo mais do que o suficiente para a sua parte, e nós cuidamos de tudo. Não é isso. Eu não senti nada quando trabalhei naquela taverna, mas se for por você e pela senhorita Ceres, eu quero ajudar. É assim que eu realmente me sinto. Tudo bem. Vou considerar. Liz sorriu. Oh, obrigada, Sr. Touka. Depois de comerem, Liz e Eve adormeceram juntas na mesma hora. Foi como se um grande peso tivesse sido tirado de ambas, a pressão tinha desaparecido. Elas estão apagadas como luzes, sussurrou Ceres. Apagamos as chamas e sentamos do outro lado da caverna para dar-lhes um pouco de paz. O senhor também não está cansado, Sr. Touka? Eu vou ficar de vigia, pode dormir se quiser. Na verdade, estou bem acordado.
Não conseguiria dormir mesmo se quisesse. Serai se ajoelhou no chão e deu um tapinha no colo dela. Que tal? Talvez você consiga dormir um pouco se deitar. Você também está cansada, não é? Se alguma coisa. Sentei-me de pernas cruzadas e bati as pernas como Serás havia feito. Que tal? Perguntei. Tem certeza? Se não se importa. Serás ficou de quatro e rastejou até mim. Eu estava só brincando, para ser sincero. Serás deitou a cabeça no meu colo e, quando olhei para baixo, ela estava me encarando. Seus olhos eram azul celeste, me encarando intensamente, e depois de um momento ela pareceu notar algo. Ah! Não me diga. Você não estava falando sério. Estava, ela disse baixinho. Balancei a cabeça. Suas bochechas pálidas ficaram vermelhas. Serás fechou os olhos, lutando contra o constrangimento. Fiz algo terrivelmente rude de novo, não é? Ela disse. Não, está tudo bem, respondi rapidamente. Não me importo com esse tipo de coisa de vez em quando. Oh, obrigada por ser tão atencioso. Até suas orelhas estavam vermelhas agora. Há algum tempo eu queria te perguntar uma coisa. Você se importa se eu tocar nas suas orelhas? Serás acariciou nervosamente as orelhas com seus dedos longos antes de responder. Vá em frente. Se é isso que você quer. Eu sempre quis tocar as orelhas de um elfo, só uma vez. Minhas mãos tremiam. Por que estou tão nervoso em fazer isso? Como elas se sentem? Meio estranho, eu acho. Não eram próteses de série de TV, eram as orelhas de verdade dela. Como orelhas normais, mas mais macias, de alguma forma, quase aveludadas. Acariciei-as de leve com a ponta dos dedos, e Serás se contorceu no meu colo. Oh, Sr. Tuca, espere um minuto. Acho que elas são sensíveis. Depois que Serás acordou, discutimos nossos planos para o futuro. Ivy é uma lutadora poderosa. Acho que podemos contar com suas habilidades na terra dos monstros de olhos dourados, disse ela. Assim como você, né? Consigo pensar em várias maneiras pelas quais ela pode ser útil para nós, e não apenas em batalha. Fico feliz em tê-la conosco. Isso pode ser uma pergunta indelicada, mas... Serás olhou para onde Liz e Ivy estavam dormindo. Há algo especial para você em Ivy e Liz? Por que você pergunta isso? Você parece tão gentil e afetuoso com elas, quase da mesma forma que é comigo. Serás realmente não tem olho para algumas coisas. Ela é como minha mãe adotiva nesse sentido também. Você quer dizer que... Normalmente eu sou uma pessoa fria? Não foi isso que eu quis dizer, disse ela, colocando a mão no peito. Eu jamais insinuaria. Brincadeira. Tudo bem. Relaxa. Se Sr. Tuca... Ela encolheu os ombros, aliviada e envergonhada. Olhei para Ivy. Sou assim com ela pelo mesmo motivo que sou com você. Por que ela te lembra sua mãe adotiva? Meu pai adotivo, no caso dela, eu acho. Seu pai adotivo. Entendo. Sim. Quero dizer, obviamente existem diferenças, mas há algo de bom em ambos que parece igual. Meu pai adotivo era um bom homem, foi por isso que me acolheu, para começo de conversa. Seu irmão mais velho, com quem estava distante, me forçou a ficar com ele, e meu pai adotivo culpava, mas essa culpa nunca se estendeu a mim. A honestidade direta do meu pai adotivo e a razão e a gentileza da minha mãe adotiva foram os únicos motivos pelos quais eu estava aqui hoje. Serás sorriu para mim. Seus pais adotivos devem ser muito importantes para você, então. A expressão no seu rosto quando você fala deles é diferente, de alguma forma. Minha expressão é realmente tão diferente? Não sei o que ela quer dizer. Minha vida teria sido muito pior se não fosse por eles. Não tenho palavras para agradecer a eles.
Eles são a única razão pela qual quero voltar ao meu antigo mundo, para expressar minha gratidão de forma adequada, pessoalmente. Obrigado por me acolherem. Obrigado por me criarem. E Liz é... Bem, ela é meio que como eu. Sarah Shiren me lembra da minha mãe adotiva. Eve Speed me lembra do meu pai adotivo. Lisbeth me lembra de mim mesmo. É uma estranha coincidência. Lisbeth. Ela te lembra você mesmo? O lugar onde ela foi deixada. Aquela dona da taverna era como meus pais biológicos. Fui abusado e menosprezado desde pequeno. Liz e eu temos isso em comum. A única diferença é que Liz conseguiu suportar. Tentei suportar o máximo que pude, mas as sementes do assassinato criaram raízes dentro de mim. Eu queria matar as pessoas que abusaram de mim antes que me pegassem primeiro. Liz continua sendo uma garota gentil por completo, não há nada da mulher que abusou dela ali. Liz sempre se culpou, eu acho, achando que era fraca demais ou que não era boa o suficiente. Temos origens semelhantes, mas essa é a verdadeira diferença entre nós. Eu sou uma pessoa terrível. Eu removo qualquer um que fique no meu caminho, aniquilando-o quando me convém. Tukamimori nunca vai salvar o mundo, ele só vai realizar seus próprios objetivos egoístas. Ele terá sua vingança. É por isso que eu interrompi meus próprios pensamentos. Sei que estou me repetindo, mas você pode ir embora quando quiser. A única coisa que me importa é a minha vingança, só isso. Você sabe que tenho meus próprios sentimentos em relação à deusa de Alion. Não tenho intenção de deixá-lo, disse Serais, sorrindo alegremente. Além disso, acabei de ser promovida a vice-capitã. Estou contando com você, então. Deixe comigo, mestre. Você vem me ajudar, né? Por que eu não te faço um favor em troca? Contanto que seja algo que eu realmente saiba fazer, eu faço. É egoísmo da minha parte te trazer assim. Você não precisa decidir agora nem nada. Só pense um pouco. Entendido. Durma um pouco, ok? Vou ficar acordado até o turno da Eve. Serais deitou-se para descansar, e eu sentei-me ao lado dela. Tudo bem, Sr. Tuka, estou pronta. Mas antes que eu pudesse conjurar durma, ela continuou. Vou mesmo pensar um pouco nesse favor, sabe? Qualquer coisa que eu queira. Eu vou pensar sobre isso. Claro. Eu não estava brincando. Serais escondeu o rosto sob o cobertor. Você está pronta? Sim, ela sussurrou. Boa noite, Sr. Tuka. Boa noite, respondi, estendendo a mão. Durma. O rei de Usa. O matador de monstros Rei Jin segurou a cabeça entre as mãos. A Shinto desapareceu? Como pode ser? Após sua fuga, Eve Speed foi perseguida pelo Barão Zu e seus homens, com a Shinto liderando o ataque, isso era de conhecimento geral. Mas apenas os corpos do Barão, seus homens e alguns mercenários foram encontrados. Ninguém sabia dizer a Jin onde a Shinto estava agora. Aquele maldito Zuan. Ele lutou com eles? Eu lhe disse tantas vezes para ter cuidado e para tomar cuidado com a língua ao lidar com eles. Algo dera errado. Tudo que se encontrou de Ashinto foram algumas armas e armaduras espalhadas. Talvez tivessem sido descartadas na esperança de uma fuga mais rápida, mesmo sem as armas, Ashinto podia confiar em suas maldições. Havia sinais de que os homens do barão também haviam sido saqueados. Jin pensou por um momento. Não havia como Eve Speed derrotar tantos homens sozinha. Será que Ashinto tinha ficado do lado dela por algum motivo? Jin não conseguia imaginar por que eles fariam tal coisa. Uma disputa interna, então, era a culpada mais provável. Eu estava errado sobre ele. O Barão Zuan sempre tivera a habilidade de enxergar através do exterior das pessoas mais rudes e morais, e descobrir seu potencial por baixo. Ele lhes dava muito mais liberdade e melhores salários do que a maioria da nobreza teria, e eles o adoravam por isso.
Jin usara essa habilidade para conquistar a escória do mundo muitas vezes, enviando-as uns personagens e tarefas mais desagradáveis. A principal delas era administrar o coliseu de esportes sangrentos e encontrar novos lutadores. O barão estava acostumado a lidar com pessoas difíceis por meio de seu trabalho lá, embora, é claro, Jin tivesse ouvido os rumores sobre ele. Mas será que esses Ashinto eram demais, mesmo para ele? Jin não achava que estava errado em confiar no Barão Zuo, e ainda assim? A situação atual era impensável. Eu queria usá-los. Eles alegaram ter derrotado os 5 Elite. Poderíamos tê-los usado para mostrar nosso poder aos nossos vizinhos. Jin havia colocado o Matador de Dragões sob seu controle e esperava fazer o mesmo com Ashinto com tempo e paciência suficientes. Mas agora... como vou explicar isso para a deusa? Após a mesa redonda na Cidadela Branca de Proteção, Jin abordou a deusa Vicious com uma ideia. Por favor, você me dá permissão para lidar com essa situação com a Ashinto? Não sei se eles são realmente os matadores de dragão negro que dizem ser, mas juro que descobrirei a verdade. A deusa concordou porque confiava nele. Ela até mesmo removeu sua discípula, que normalmente era designada para vigiar as coisas, de seu país como símbolo dessa confiança. Niantan. Justo quando finalmente nos livramos daquela garota chata. Tudo o que ela tinha a seu favor era um rosto e uma figura linda. Fora isso, ela não era nada além de problemas. Seus olhos duros e críticos pareciam enxergar através de tudo o que ele fazia. Ela era fria e distante, até mesmo para ele, o rei do país em que vivia. Jin odiava a simples visão dela, mas não podia fazer nada a respeito. Mesmo entre os discípulos de Vicious, Niantan era especial. Ele mal conseguia imaginar a vingança que a deusa teria contra seu país se ele a criticasse, quanto mais tentasse se livrar dela. Essa garota atrevida vai ser mandada de volta para cá, não é? Ele amassou o relatório na mão. Não posso ficar tranquilo com ela me observando enquanto faz isso. Preciso encontrar Ashinto e renegociar de alguma forma. Eles conseguiram matar o próprio barão, e até o chefe de sua guarda pessoal. Sem mencionar inúmeros mercenários e outros combatentes. Eu pretendia dedicar meu tempo para comprovar os rumores de que Ashinto foi quem derrotou os 5 Elite, mas... Jin não tinha mais dúvidas, Ashinto claramente tinha força para fazer tal coisa. Ele não tinha certeza se até mesmo seus cavaleiros matadores de monstros conseguiriam controlá-los agora. Chamar o matador de dragões que está com a deusa também pode ser difícil agora. Perdoe-me, meu rei. O que você quer que eu faça? Jin estremeceu com a interrupção repentina. Quase se esquecera do assistente que estava por perto. Jin rapidamente se recompôs e cobriu os olhos com as mãos, fingindo chorar. A morte do Barão Zuo me afetou mais do que eu gostaria de admitir. Estou bem, claro. Minhas desculpas. Todo esse negócio com Ashinto. Disse o assistente, como devemos relatar isso para Leon? Jin começou a suar. Suponho que não temos escolha a não ser relatar tudo. As consequências seriam terríveis se a deusa descobrisse mais tarde que não a avisamos imediatamente. A deusa era um ser verdadeiramente aterrorizante. Ninguém podia se dar ao luxo de ser enganado por sua beleza, nem subestimar sua ira caso a desagradassem. Jin se lembrou dos rumores sobre o Império Sagrado de Neia quando este foi invadido pelo Império Bacchus. Incursões no território de outras nações eram impensáveis, proibidas pela própria deusa. Mas quando Bacchus invadiu Neia, ela não moveu um dedo para intervir. Ninguém sabia o que Neia havia feito para merecer tal tratamento, nem por que haviam perdido a proteção da deusa. Uma teoria era que o Imperador Sagrado havia feito algo para ofender a deusa Vicious, afinal, sua palavra era absoluta. Aquela criança rebelde, o Imperador selvagem e belo, sem dúvida está no mesmo caminho. Estamos todos nas mãos da deusa. Será que ela está apenas tentando nos manter com medo? Jin sentou-se ereto na cadeira, sentindo-se estranhamente tonto. Encontre-os. Encontre Ashinto, custe o que custar. Meu rei, e a mulher leopardo?
Uma jovem elfa negra também desapareceu no que se acredita ser um incidente relacionado. A dona da taverna Perna Branca, onde ela morava, foi assassinada, disse o assistente. De repente, Jim ficou furioso. Uma covarde que se virou e correu e uma garotinha impotente? Elas vão estar mortas na beira da estrada rapidinho. Ashinto é a chave. Ashinto. Reúnam todas as nossas forças para procurá-los. Estão me ouvindo? Sim, meu senhor. Jim rangeu os dentes enquanto o assistente fugia da sala. Meus planos para provar minha lealdade à deusa, para ter Ashinto ao meu lado. E pensar que todos eles dariam em nada. O rei matador de monstros fervilhava de ressentimento amargo e crescente. Niantan Kikipa. Meu. Então aquele bando de magos amaldiçoados matou o barão e desapareceu completamente. Que brutalidade deles! Oh, que horror, disse a deusa despreocupadamente, com o relatório que receberá de Usa em mãos. Os supostos assassinos dos 5 Elite claramente cobriram seus rastros. Mas será que essa magia amaldiçoada é genuína? Eu simplesmente não consigo acreditar. Será que eu simplesmente ignoro a sua existência? Você sabe alguma coisa sobre ela? Niantan Kikipa estava encostada na parede dos aposentos privados da deusa. Ela balançou a cabeça. Não. Entendo, disse a deusa, secamente. Ela voltou o olhar para o relatório. Assustador mesmo. Mas se Ashinto de alguma forma se juntasse ao imperador selvagem e belo, então... Eu preferiria não te mandar de volta para Usa. Tenho um papel vitalmente importante em mente para você, Niantan. Ela jogou de lado o relatório em suas mãos e respirou fundo. Temos tido tantos problemas ultimamente, não é mesmo? Os cavaleiros matadores de monstros parecem empenhados em localizar Ashinto. E embora eu mal possa me dar ao luxo de ignorar um poder que rivaliza com o dos 5 Elite. Ela estufou as bochechas, mas manteve um sorriso estampado no rosto. É um incômodo. Algum problema, disse uma voz masculina suavemente. A Jirangun era um dos 4 anciões sagrados, um grupo de irmãos de sangue heróico, descendentes dos heróis de outro mundo. Eles haviam sido convocados de sua terra natal, Yonato, pela deusa. Dizia-se que eles superavam até mesmo o próprio sacerdote sagrado de Yonato em poder. Niantan quase se esquecera de que estavam na sala até Ajit falar. Um dos olhos do jovem estava coberto por seus longos cabelos negros, e apesar da expressão gentil, ele parecia indiferente e desinteressado. Mas suas habilidades eram inegáveis. Ele continuou falando. Você não deveria se preocupar principalmente com a essência do Rei Demônio, que pode enfraquecer seus poderes divinos, vícios? Suponho que sim. Você poderia lutar contra os 5 Elite, Ashinto, contra quem você quisesse, desde que a essência não estivesse envolvida, certo? Ajit estava certo, nem Ashinto nem os 5 Elite jamais seriam capazes de derrotar a deusa. Ele sorriu educadamente antes de continuar. Seu foco não deveria estar nos exércitos em constante movimento do Rei Demônio no norte, e ele perguntou. É como você diz, disse a deusa com desdém, mas com perturbações de tal magnitude nas minhas costas, acho muito difícil me concentrar na luta à minha frente. Nunca pensei que você fosse alguém preocupada. Tem algum problema em se preocupar? Tenho certeza de que você não quis ofender, mas seu tom é terrivelmente rude. Por alguns momentos, um silêncio pesado e sufocante tomou conta da sala. Desculpa. Ajit cedeu primeiro, desculpando-se com um sorriso. A deusa sorriu de volta. De jeito nenhum. Lá vou eu de novo, deixando minha língua escapar. Que vergonha! Niantan observou a conversa em silêncio. Ela percebeu que a deusa estava irritada com a situação, o desaparecimento de Ashinto a perturbou mais do que ela gostaria de admitir. E há mais problemas pela frente. Ela não se incomodaria com Ajit se já não estivesse com raiva. Houve uma batida na porta. Deusa,
Sr. Beowulf está aqui para vê-la. Ah, finalmente chegou? Bem tarde, devo dizer. A deusa levantou-se da cadeira e um homem enorme e corpulento entrou, abaixando-se sob o batente da porta. Ele coçou a cabeça. Ah! Desculpe o atraso. De jeito nenhum, estamos tão felizes que você pôde se juntar a nós, disse ela, abrindo os braços graciosamente. Bem-vindo, matador de dragões. Sogou Ayaka. Muito obrigada, disse Ayaka, curvando-se delicadamente para Niantan Kikipa. Ela era membro da equipe especial de discípulos da deusa, ali como sua representante. Você é talentosa. Ainda não tem experiência suficiente em batalha, mas sua técnica certamente supera a minha, disse Niantan. Ayaka estava procurando uma maneira de ficar mais forte e procurou Niantan para treinamento. Por favor, me treine. Mesmo que seja só um pouquinho, já ajuda. Ela ficou surpresa quando seu pedido foi aceito. Com a condição de que não falasse sobre isso com ninguém. A explicação de Niantan sobre o segredo fora surpreendente, algo que Ayaka nem teria considerado. Seria difícil obter a permissão da deusa para treiná-la, imagino, ela disse. Bem, a deusa não gosta de mim, e Niantan é uma de suas subordinadas. Acho que isso faz sentido. Elas começaram a treinar juntas, usando uma antiga cela de prisão nas entranhas do castelo para evitar serem vistas. Tiveram poucas chances de se encontrar até então, Niantan estava ocupada e não tinha muito tempo livre. Mesmo esses poucos encontros, no entanto, foram incrivelmente valiosos para Ayaka. Tenho quase certeza de que meus modificadores de estatísticas são a única razão pela qual consigo acompanhar você, disse ela. Talvez, respondeu Niantan, mas há algo especial em você. Você é talentosa. Nunca discutiu isso com a instrutora de artes marciais de quem falou? Eu fiz. A avó de Ayaka sempre elogiou suas habilidades. Você se tornará forte, Ayaka sogou, disse Niantan. Niantan-san, disse Ayaka, reunindo coragem para fazer a pergunta que não conseguia parar de pensar. Por que você concordou em me ensinar? Os olhos de Niantan eram gentis enquanto ela olhava para Ayaka. Você me lembra minha irmãzinha, e... Ela parou abruptamente. Ela acabou de... Pareceu um lapso. Ayaka sentiu como se tivesse feito algo errado ou ouvido algo que não deveria. Em pânico, tentou mudar de assunto. E então Niantan-san, você é casada? Noiva, você quer dizer? Não sou, nem nunca fui. Sério? Nunca tive um relacionamento amoroso com alguém do sexo oposto, nem tive relações sexuais. Relações. Sexuais. Entendo. Ayaka desviou o olhar por reflexo. Sentia-se corando. Quando Ayaka olhou novamente para o espadachim de cabelos roxos, Niantan não pareceu nem um pouco perturbada. Mas que surpresa! Você é tão linda, Niantan-san. A beleza é inferior. Hã? Inferior a quê? Beleza e força são inferiores à sabedoria. No momento, busco esta última com o maior fervor. Niantan a encarou intensamente, com os olhos mortalmente sérios. Este mundo não é generoso o suficiente para permitir que apenas a beleza leve à felicidade. Ela se virou e seguiu em direção à escada atrás dela. É comer ou ser comido. Mostre a eles uma brecha na sua armadura e você será aprisionada ou atacada antes mesmo de saber o que aconteceu. Lembre-se disso. As duas últimas palavras de Niantan ecoaram na cabeça de Ayaka muito depois de ela ter saído da velha cela da prisão. Lembre-se de que... Naquele momento, Niantan parecia estar falando com uma irmã mais nova. Ayaka foi se trocar. Houve um anúncio da deusa no meio da sessão de hoje, uma convocação a todos os heróis. O que será que ela quer? Chamar o quarto em que Ayaka se encontrava de vestiário seria subestimar sua ostentação. Parecia o camarim de uma princesa. Apenas algumas alunas tinham permissão para usá-lo, a própria Ayaka, as irmãs Takao e Kusaba Sagi.
Além de suas 3 colegas de classe, ela nunca tinha visto ninguém além de Niantan que usar a sala, mas hoje Ayaka encontrou 2 mulheres que ela nunca tinha visto antes. Vamos todas nos trocar juntas hoje, hein? Disse uma delas. Peço desculpas, não conseguimos preparar salas separadas a tempo, disse Niantan. Ei, não estamos reclamando. Olha, quero dizer, nunca mais teremos outra chance de usar um quarto chamativo como este. As 2 mulheres pertenciam a um grupo de mercenários, os Tigres Dentes de Sabre, segundo elas. Estávamos em Mills recentemente, sabe? O barão de lá estava recrutando mercenários. Niantan parou o que estava fazendo para olhar para elas novamente. Os Cavaleiros Dragão Negro caíram perto dali, ela observou. Sim. Então, a limpeza das ruínas em que estávamos foi um fracasso total. Nos ferrou completamente. A gente tá tentando se divertir aqui, vento no cabelo, liberdade, estrada aberta, né? Liberdade não faz sentido sem dinheiro nenhum. Alguém roubou seu dinheiro, você quer dizer? Perguntou Niantan. Não, tinha algo estranho naquelas ruínas. Monstros mortos lá embaixo, sem nenhuma marca. Tive um pressentimento tão ruim sobre o lugar que tivemos que voltar. Ela é muito inteligente nessas coisas, acrescentou a outra mulher. Observadora. Nossa líder está sempre certa. As 2 ficaram em silêncio por um tempo. Niantan vestiu a blusa. Sem marcas. Fui designada para Ousa, mas não ouvi nada sobre isso. Qual foi a causa? A líder dos Tigres Dentes de Sabre olhou para baixo e seus ombros afundaram. Perguntei a alguns outros, mas a questão é que ninguém sabe ao certo. Algum tipo de gás subindo dos níveis mais baixos, talvez? Ei, você acha que talvez haja alguma conexão com o negócio dos Cavaleiros Dragão Negro? Disse a outra mulher. Sua líder riu rapidamente da sugestão. Não. Como poderia haver? Você ouviu falar de Ashinto enquanto estava em Mills? Perguntou Niantan. Ah, os que mataram eles, né? Não muita coisa. Entendo. Rumores sobre a queda dos Cavaleiros Dragão Negro, outrora as forças mais poderosas do Império Bacchus, já estavam se espalhando como fogo pelo castelo, assim como rumores sobre Ashinto, o grupo de magos amaldiçoados que supostamente os derrotou. Bem, nos vemos por aí. Niantan terminou de se trocar e saiu primeiro, seguido de perto pelas 2 mulheres. Parece que vamos ter alguma coisa boa hoje, disse Kusaba Sagi, que estava se trocando do outro lado da sala. Ela está falando comigo? As irmãs Takao também estavam lá, num canto. Ayaka debateu se deveria ou não responder. Sim, ela finalmente disse, concordando. Parece que nossa pequena deusa está chamando todo tipo de gente. Ela está mesmo planejando nos empurrar, né? Disse a Sagi. Somos heroínas. É exatamente isso que temos que fazer. Nossa, Ayaka, você é tão séria. Pode me chamar de heroína o quanto quiser, mas isso não me faz sentir mais heróica, sabe? É a única maneira de voltarmos para casa. Tão séria quanto possível. Então, tipo, qual é o seu tipo? De onde veio isso? Disse Ayaka, surpresa. Sabe, eu nunca vi você com um cara. Ou por que você presumiria? Mas você é popular, né? Ah, entendi. Você é boa demais para eles? É bastante perturbador se é assim que você pensa de mim. Peitos enormes também. Quero dizer, qual é? Ayaka corou e franziu as sobrancelhas, irritada. Não são. Você acha? Quero dizer, a Pombinha está no hall da fama, claro, mas as irmãs Takao nem conseguem competir com você. Você não pode julgar as pessoas pelo tamanho do peito. Mas tipo, qual é? Até eu fiquei surpresa na primeira vez que vi sua calcinha preta. Miau. Ayaka rapidamente tentou cobrir o sutiã e a calcinha com as mãos. O que a cor da minha calcinha tem a ver com isso? Não é só isso.
Tem o design também. Quer dizer, elas estão se exibindo um pouquinho, né? Ganhei isso da minha avó. Pare de me olhar assim. Uau! Assunto delicado, né? Tipo, desculpa. Asagi estava dramática como sempre, erguendo as mãos em sinal de rendição. Agora eu entendo. Suas reações são exatamente o que te torna tão popular, Ayapion. Os garotos adoram essa vibe pura e ingênua que você emana. Se só eles soubessem o que há por baixo. Ahá! Talvez seja a criação na Torre de Marfim. Você é realmente estranha, sabe? Diferente de qualquer outra pessoa da nossa turma. Eu sou realmente tão diferente dos outros. Uma colegial que não usa nenhuma rede social? Você é uma raridade. Você só tem família adicionada no reino, né? Também não consigo encontrar nenhuma conta secreta sua. Contas secretas? O que você quer dizer? Ah, você nem sabe. Errê. As irmãs Takao saíram silenciosamente do vestiário. Também não há sinal delas nas redes sociais. Você acha que isso realmente faz tanta diferença? Perguntou Ayaka. É como se fosse um mundo totalmente diferente. Sim, respondeu Asagi. Lá, a gente veria o seu verdadeiro eu, sem toda essa maquiagem. O quê? Quer dizer que todo mundo posta fotos sem maquiagem? Quando olhei, parecia que todo mundo estava tentando parecer perfeito. É. Haha, Ayaka-senpai, você é demais. Você está tentando ser engraçada? É uma metáfora maldita. Não, eu entendo. Os garotos também gostam disso em você, essa vibe de cabeça de vento. Tipo, risos, disse Asagi ao sair da sala. Ayaka terminou de se trocar sozinha, ainda se perguntando o que Asagi queria dizer. Os heróis se reuniram no amplo jardim murado do castelo, onde ninguém era permitido sem a permissão da deusa. Estava repleto de flores desabrochando, o ar impregnado com seu doce aroma. Teria sido o lugar perfeito para relaxar, mas hoje os heróis estavam ansiosos. A deusa só os convocava quando havia algo importante para discutir. Eles já vinham limpando ruínas há muito tempo, ganhando experiência lutando contra os monstros de olhos dourados que ali viviam. O povo de Alium também se esforçara ao máximo para capturar monstros de olhos dourados, que eram entregues aos heróis em troca de pontos de experiência. Era fácil perceber pela quantidade de monstros que cada grupo recebia o que a deusa pensava deles. A maioria era dada ao grupo de Kirihara, e pouquíssimos eram atribuídos ao de Ayaka. Mas subimos de nível consideravelmente ao derrotar monstros nas ruínas. Ayaka sabia como lutar contra eles agora. Todo mundo anda super nervoso no castelo ultimamente, né? O que você acha, pombinha? É. Você acha? Cara, você é tão lenta. É como se seu corpo alimentasse seus peitos antes do seu cérebro. Ah, Asagi-san. Kashima Kobato cobriu o peito, seu rosto ficou vermelho brilhante. Eu deveria dizer algo para Asagi, pensou Ayaka, indignada. Ela sempre fez comentários cruéis como esse, mesmo no nosso velho mundo. Eu deveria avisá-la para não fazer isso de novo. Ayaka abriu a boca para falar, mas Kobato percebeu e balançou a cabeça silenciosamente. Estou bem, seus olhos pareciam dizer. Discutir só vai piorar as coisas. Ela sentiu o que eu estava prestes a dizer. Ayaka viu a força por trás daqueles olhos. Relutantemente, ela se manteve em silêncio. Kobato assentiu em agradecimento. Ikusaba Asagi estava se tornando cada vez mais influente na classe 2C, provavelmente devido à sua habilidade única. Como heroína da classe B, era raro que ela tivesse adquirido uma, a deusa ficou radiante. Eu sempre soube que havia algo especial em você, Asagi-san. Você é uma líder nata, ela dissera. A habilidade única de Asagi era a abelha rainha, uma habilidade que aprimorava os outros. Ela permitia que ela aumentasse significativamente os atributos de vários alvos, elevando-os além do seu alcance normal por curtos períodos.
O grupo de Asagi tinha força em números, foi uma sorte, então, que sua habilidade as permitisse usar esses números para obter uma vantagem ainda maior em combate. Apesar do foco no trabalho em equipe, o grupo de Kirihara nunca tentou recrutar Asagi. Eles não têm grande consideração por ela, não é? Talvez achem perigoso tê-la por perto. Kirihara claramente não confia nela. Kirihara aparentemente se recusará a deixá-la entrar em seu grupo mais de uma vez, e a deusa desistira de tentar. Ayaka, por outro lado, seria recebida de braços abertos, ela só não tinha intenção de trabalhar com eles. O grupo de Yasuto Mohiro também estava ficando mais forte, mas, na maior parte, ainda era um show de um homem só, com o próprio Yasu como estrela. Como o único herói de classe A, ele era o único a ficar mais forte, com os heróis mais fracos agarrados à sua cauda, pegando as migalhas de experiência que ele deixava para trás. O grupo de Ayaka, por outro lado, fazia o possível para dividir tudo igualmente. Suou Kayako sugeriu que Ayaka recebesse a maior parte dos pontos de experiência do grupo, mas Ayaka recusou categoricamente. Havia um limite para o que uma pessoa poderia fazer sozinha, todos tinham que trabalhar juntos. Como resultado, todos no grupo de Ayaka subiram de nível e aprenderam algumas habilidades comuns. Habilidades comuns eram, em teoria, alcançáveis por qualquer herói e eram divididas em 5 categorias. Habilidades de ataque, habilidades de defesa, habilidades de cura, habilidades de aprimoramento e habilidades de efeito de status. À medida que os heróis subiam de nível, suas árvores de habilidades cresciam e mudavam de cor conforme desbloqueavam habilidades de nível superior. Como a deusa havia dito, as habilidades de efeito de status pareciam inúteis, e qualquer um que as desbloqueasse, por melhor que parecesse, estava essencialmente sem sorte. Habilidades únicas e as outras habilidades comuns eram muito melhores. Habilidades únicas tinham seus próprios níveis de habilidade associados, e a habilidade aumentava e ganhava poder à medida que era usada. Eu não tinha certeza de como isso ia funcionar no começo, mas com essas habilidades de defesa e aprimoramento, talvez eu consiga te ajudar. É exatamente como você disse, Ayaka-chan. Minamino Moi dissera quando desbloqueou as habilidades comuns pela primeira vez. Ela parecia aliviada. Com habilidades de suporte, não havia necessidade de a maior parte do grupo estar lutando na linha de frente. Ayaka cuidava do combate corpo a corpo, e o resto do grupo geralmente a apoiava por trás com suas habilidades, desferindo golpes finais nos monstros quando estes estavam incapacitados. Todos tinham seu papel a desempenhar. Ayaka abriu sua tela de estatísticas. Ayaka Sogou. Nível 115. HP. Mais 1390. MP. Mais 2878. Ataque. Mais 10.983. Defesa. Mais 2.256. Vitalidade. Mais 2.313. Velocidade. Mais 1.574 mais 500. Inteligência. Mais 1.450. Título. Heroína de classe S. Seu nível estava muito mais alto agora. A deusa os havia encorajado a subir de nível rapidamente, e estava claramente funcionando. Ayaka ouviu dizer que Kirihara Takuto já havia atingido o nível 200. Depois do nível 100, porém, a progressão de nível ficou consideravelmente mais lenta para todos. Os atributos de Ayaka também estavam aumentando a um ritmo visivelmente mais lento, apenas seu atributo de ataque continuava aumentando rapidamente. Nenhum dos garotos do grupo de Yasu disse algo sobre isso? Quando você atinge um certo ponto, o aumento de nível fica muito mais lento, assim como em um MMO. Ayaka não sabia o que era um MMO e certamente não ia perguntar a ninguém. Ela se perguntou se o aumento mais lento dos atributos era porque eles estavam se aproximando de algum tipo de limite. Ayaka estava preocupada com outra coisa. Ela verificou sua tela de habilidades, encarando-a com a mão pressionada contra a boca. De todos os heróis de classe S, ela era a única que ainda não havia desbloqueado sua habilidade única. Ayaka olhou para as duas irmãs Takao,
paradas a poucos passos de todos os outros. Elas já tinham suas habilidades, assim como todos os heróis de classe A, até Asagi, uma heroína de classe B, tinha uma. Preocupada com suas habilidades, perguntou Suou Kayako, sentindo que algo a incomodava. Ayaka forçou um sorriso. Sim. Um pouco. Sou a única lutadora da linha de frente que nosso grupo tem. Tenho que me esforçar mais. Mas você desbloqueou habilidades na seção de especialistas, certo? Sim, é verdade. A árvore de habilidades de Ayaka era única, ela não possuía habilidades comuns, mas em seu lugar havia habilidades de combate especializadas que ela podia obter. Essas habilidades desempenhavam um papel importante em apoiá-la durante a batalha. Mas essas habilidades de combate especializadas dificilmente são comparáveis às habilidades únicas de todos os outros heróis? Ayaka estava com pouco tempo. A sombra da morte sempre pairava sobre ela em combate, ela não podia simplesmente esperar que suas habilidades se desenvolvessem por conta própria. Desculpe por fazer vocês esperarem. A deusa finalmente chegou. Já era hora, reclamou Oyamada Shougo. Peço desculpas, Oyamada-san. Se você não fosse tão linda, eu estaria xingando muito agora mesmo, deusa senpai. As vantagens de ser bonita. Mas, ei, tem um limite para o que você pode fazer. Algumas das garotas do grupo de Asagi começaram a sussurrar umas para as outras. Ele é o pior. Tão alto. Cala a boca. Ele só quer saber de parecer descolado. Já cansei daquele cara. Ayaka se perguntou se elas realmente se sentiam assim, ou se estavam tentando influenciar Asagi e impedi-la de deixar o grupo deles para ir para o de Kirihara. De repente, os sussurros mudaram. Quem é esse? Ele é tão lindo. As garotas avistaram os dois homens e as duas mulheres que entraram atrás da deusa. Estavam todos vestidos da mesma forma, mas não pareciam ser seus subordinados. Atrás delas, um homem enorme e barbudo apareceu na porta. Ele parecia selvagem, mas forte e rudemente bonito, como um ator de um filme de fantasia. Ele parecia completamente indiferente enquanto o som da bainha de sua espada longa raspando o chão enchia a sala. Outros 8 indivíduos armados, claramente mais fracos que os primeiros, entraram atrás dele. Ayaka se lembrava de 2 delas do vestiário mais cedo. Enquanto se alinhavam ao redor da deusa, Nyanta entrou na sala no final da fila e fechou a porta atrás de si. Todos estão subindo de nível tão maravilhosamente rápido, disse a deusa. É realmente uma alegria de se ver. Primeiro, deixe-me agradecer a todos pelo trabalho duro. A deusa fez uma reverência elegante e suave, levantando rapidamente a cabeça quando terminou. Mas entendam isto, não importa o quão alto seus níveis subam, eles são apenas números. Uma medida de suas habilidades fundamentais, não é? O que falta a todos vocês atualmente é técnica, a arte da batalha, pode-se dizer. Ah, o que estou pensando? A deusa se corrigiu. A Sogou-san tem aquelas artes marciais ancestrais nas quais ela é tão boa, não é? Ainda me lembro dela perdendo os sentidos e tentando me atacar. Ah, não me esqueci disso nem um pouco. Toda ação tem consequências, entende? Nunca se sabe quando algo que você faz pode se voltar contra você. Tenham cuidado, não é mesmo, heróis? Vá direto ao ponto, gritou Oyamada. A deusa fingiu angústia. Sinto muito, eu só queria te dar um pouco de sabedoria. Mas, Oyamada-san, é exatamente disso que estou falando. Seus comentários prejudiciais e imprudentes. Você pode se arrepender deles um dia. Oh, que crueldade! Cala a boca. Você nos chamou aqui porque queria conversar, né? Pare de estragar o clima e diga o que você quer. Shougo. Era Kirihara. O que, Takuto? Atacar todo mundo desse jeito não é uma boa imagem. Já era hora de você crescer. Mas Takuto...
Se as coisas continuarem do mesmo jeito que aconteceram com Nyantan, não vou me intrometer para salvá-lo. Ai. Desculpa, deusa senpai, nossa. Você vai, tipo, me perdoar, né? Seu pedido de desculpas foi vazio e insincero, mas a deusa o aceitou e seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. Alegre como sempre esta manhã, oi amada-san, impaciente também, pelo que vejo. Então, pelo seu bem, vamos andando, certo? Ela explicou que as pessoas reunidas atrás dela estavam ali para treiná-los, trazidas de todos os cantos do continente. Os sussurros começaram novamente. Eles são chamados de 4 anciões sagrados. A deusa não acabou de dizer que eles são, tipo, todos irmãos? Certo? Certo? Então, tipo, aquelas garotas com o Ajit-san não estão namorando ele nem nada? Então, o que você acha? Melhor que o Kirihara-kun? Eles são tipos totalmente diferentes. Você está certíssima. Várias garotas estavam ficando agitadas, sussurrando cada vez mais alto. A deusa continuou sua explicação sem se deixar abater, parecendo tolerá-las por enquanto. Ayaka também estava agitada, embora por motivos diferentes. Aqueles 4 anciões sagrados. Todos eles eram incrivelmente fortes. Aquele homem enorme também, aquele que ela apresentou como Beowulf. Ayaka sentiu como se estivesse cara a cara com um poço sem fundo de força, embora o homem estivesse parado à sua frente. Ela engoliu em seco. Tem um longo caminho a percorrer. E então esses indivíduos serão seus instrutores, disse a deusa. Os tigres dentes de sabre trabalharão com o grupo de Asagi-san, o matador de dragões irá para o grupo de Yasu-san, Nyanta instruirá as irmãs Takao e os 4 anciões sagrados estarão com o grupo de Kirihara-san. Deixe-os em suas competentes mãos. Espera aí, e nós? Não sobrou nem ninguém para nos ensinar, será que a deusa vai nos instruir pessoalmente? Mas a deusa parecia ter terminado sua tarefa do dia. Ayaka estava prestes a levantar a mão para fazer uma pergunta quando outra pessoa falou. O grupo de Sogou Ayaka-san não recebeu um instrutor. A deusa inclinou a cabeça para o lado. A mão de Takao Hijiri já estava erguida no ar enquanto ela falava, sua expressão clara e serena. Ela estava linda, ereta e resoluta, destemida. A deusa sorriu desconfortavelmente com a pergunta. Nossa! Certo, certo. Peço desculpas por não ter me lembrado antes. Esqueci completamente de explicar. Eu pretendia que os 5 elite dos Cavaleiros Dragão Negro ficasse no comando do grupo do Kirihara-san, mas, como vocês sem dúvida já ouviram, tragicamente, eles morreram recentemente. Como resultado, simplesmente não temos instrutores suficientes para todos. Tem sido um grande incômodo, como podem imaginar. Ela pressionou as mãos nas bochechas. Mas, bem, Sogou-san tem suas artes marciais ancestrais e é até confiante o suficiente em suas habilidades para tentar desafiar os céus. Acredito que será suficiente para ela instruir seu próprio grupo nessas técnicas. Pelo menos era essa minha esperança. Há algum problema com a minha sugestão? É claro que há um problema, respondeu Hijiri sem rodeios. O que te faz dizer isso? Posso ouvir um argumento lógico, e não baseado em emoções subjetivas? Posso perguntar quais são suas razões lógicas, que, é claro, não serão baseadas em emoções subjetivas, para excluir o grupo de Sogou-san do treinamento? Como é? Você. Me corrija se eu estiver errada, mas você acabou de responder uma pergunta com outra pergunta? Ninguém em sã consciência tentaria algo tão infantil, tenho certeza. Você está bem? Eu poderia perguntar o mesmo de você, deusa. Acho difícil acreditar que você esteja em sã consciência quando diz coisas assim, lançando calúnias sobre minha irmã e eu, heroínas de classe S e classe A. Hijiri-san, você tem razão, mas eu simplesmente não expliquei direito. Confio plenamente nas habilidades de Sogou-san, só isso. Por favor, não interprete minha indelicadeza como malícia.
Mas que dilema! Mal consigo convocar meus discípulos de outras nações? Ela olhou para os instrutores que havia reunido. Será mais trabalho sem pagamento adicional. Há algum indivíduo admirável entre vocês que concordaria em cuidar de Sogou e seus amigos? Não, claro que não. Nenhum de vocês concordaria. Quer que eu faça isso? O homem que ela havia apresentado como Beowulf, também conhecido como Matador de Dragões, falou. Você tem certeza absoluta, Bunny? Eles são heróis promissores, não são? Devemos fazer tudo o que pudermos para garantir que continuem vivos. Entendo. Beowulf acariciou sua barba. A menos que você tivesse outra coisa em mente quando recusou um instrutor para este grupo. Como é? O que foi isso? Esqueça o que eu disse. Ei, eu cuido deles, então que tal uma bebida boa para adoçar o negócio? Às vezes me preocupo com você. Mas é um preço pequeno a pagar, claro, vou te dar o melhor que o dinheiro pode comprar. Saúde. Então a bebida era seu objetivo o tempo todo? O que você acha? O matador de dragões estava fugindo das perguntas da deusa, e Ayaka não conseguia entender o que ele realmente sentia. Você tem certeza de que ainda pode cumprir todos os seus deveres com o grupo de Yasu, mesmo com a carga extra? Farei tudo o que puder para instruí-los. Mas sou notoriamente preguiçoso, não é? Você deveria se considerar sortuda por eu ter concordado em ajudá-la, não é? Muito bem. Conto com você. Beowulf coçou a cabeça. Nossa! Esses seus silêncios são assustadores, sabia? Os exércitos do Rei Demônio têm feito grandes movimentos ultimamente, disse a deusa, ignorando Beowulf e passando para o próximo tópico. O número de monstros reunidos ao redor da muralha noturna é significativamente maior do que em ocorrências anteriores. A guerra que se aproxima será em uma escala muito maior do que eu jamais imaginei. Claro. Ela abriu os braços e sorriu com compaixão. Vocês, heróis, o orgulho de Alion, participarão da próxima batalha. Tenham isso em mente enquanto continuam seu treinamento. Conto com todos vocês. Mimori Touka. Vários dias se passaram desde que saímos de Monroy. Bem-vindo de volta, disse Serais, erguendo os olhos do rio onde lavava nossas roupas. Eu tinha acabado de ir a uma aldeia em busca de suprimentos, e agora estávamos acampados na floresta. Sinto muito por deixar todas as compras para você, Sr. Touka. Ninguém sabe a minha aparência, então posso fingir que sou um viajante. Não tem problema. Serais sorriu enquanto torcia a água da camisa. Eu não tenho tanta habilidade de atuação quanto você. Sou bom em me misturar à multidão, só isso. Elfos e homens leopardos sempre se destacaram. Serais conseguia disfarçar um pouco sua aparência, mas sua beleza sempre chamava a atenção. E seus disfarces eram limitados, ela não podia fazer grandes alterações em seu gênero, idade ou características faciais, e não podia mudar o formato do corpo. Aparentemente, a maior parte de seu poder era gasta disfarçando suas orelhas. Entreguei as coisas que comprei para Serais. Quando chegarmos à terra dos monstros de olhos dourados, você não precisará mais se esconder. Poderá descansar normalmente lá, sem precisar da minha habilidade para te fazer dormir. Usar minha habilidade para fazê-la dormir é uma espécie de brecha. Mas não parece que os espíritos estão reclamando. Onde estão Eve e Liz? Perguntei. Elas estão cuidando dos cavalos, respondeu Serais. Fui até elas para cumprimentá-las. Touka, você voltou. Bem-vindo de volta, Sr. Touka. Skui. Eu também tinha deixado Pigmaru no acampamento. O pequeno Slime estava enrolado em Liz, de quem ele tinha se tornado amigo rapidamente. Então vamos comer, eu disse. O sol já havia se posto e o céu escurecia. Tínhamos tido sorte com o tempo ultimamente, abençoado por dias ensolarados e temperaturas relativamente amenas.
Sentamos em círculo ao redor da fogueira e decidimos comer tudo que eu havia comprado e que não durasse mais de um dia. Em pouco tempo, tínhamos carne assada, frutas e uma panela de ensopado fervendo no fogo. Liz ficou encarregada do tempero. Eu espero que seja do seu agrado, ela disse. Levei a sopa à boca e tomei um gole. Uau, isso é uma delícia. Acho que você vai ter que ficar responsável pela cozinha de agora em diante, eu disse. Oh, obrigada. School. Parece que Pigmaru também gostou. Era sempre estranho ver o slime se transformar em uma tigela para tomar sopa, o líquido desaparecendo sem deixar vestígios. Liz se agachou para acariciar Pigmaru. Obrigada, Pigmaru. Squee. Serais já estava começando a arrumar a louça. Vou limpar aqui. Você pode ajudar a Liz a se trocar? Eu disse. Comprei algumas roupas e armaduras para Liz enquanto estava na cidade. Ninguém mais tinha roupas que servissem nela, então ela já estava usando a mesma roupa há algum tempo. Estávamos prestes a entrar na terra dos monstros de olhos dourados também, eu dificilmente a deixaria entrar desprotegida. Na pior das hipóteses, ela vai precisar de alguma forma de se defender. Esta é a única armadura que encontrei que serviria em você, disse eu a Liz. Não havia muitas opções de proteção para alguém do tamanho dela. Ouvi dizer que um nobre comprou isto de presente para a filha. Ela usou o material uma vez e depois jogou fora, detestou. Para nossa sorte, o nobre a havia penhorado em uma vila próxima. Serais estava verificando a armadura. Parece um conjunto completo. Mais focado na aparência do que no uso prático, mas é de boa qualidade. Proteção muito melhor do que a que ela está usando agora. Imagino o que ela pensa sobre isso. Olhei para Liz. O que você acha? Gostou? Claro. Muito obrigada, Sr. Tuca. Ei, você não precisa dizer sim nem nada. Pode dizer se não gostar, ok? Não, eu adorei. Muito obrigada por se dar ao trabalho de comprar isso para mim. Estou tão feliz. Ela é honesta demais. Serás? Eu entendo que é uma armadura completa, mas vá em frente e troque as peças ou adicione tecido onde achar necessário. Parece que pode ser meio revelador. Serais sorriu e riu um pouco. Certo, entendido. Eu odiava aqueles nobres doentes. Sr. Tuca, o que é isso? Isso. Liz levou as duas mãos à boca, praticamente tremendo de excitação. Ah! Isso é inacreditável, quase. Eve rosnou. Pigmaru também tremia. Squee. Tínhamos terminado de jantar e eu tinha acabado de distribuir os salgadinhos que a bolsa de couro me enviou alguns dias atrás. Biscoitos cobertos com chocolate branco. Eu sempre gostei dessas coisas. Dividi-as igualmente entre nós quatro, mais uma para Pigmaru. Não vai abrir, disse Eve, lutando com a embalagem. Me dá aqui. Abri a embalagem plástica e entreguei o biscoito a ela. Você abriu tão facilmente. Ele foi feito para ser aberto facilmente. Eve olhou para o pacote e estreitou os olhos, fixando-se no biscoito dentro. Simplesmente não consigo acreditar. Essa escultura na parte branca. Como pode ser tão detalhada? Que tipo de artesão poderia? Ela parou de falar, impressionada com a imagem estampada no chocolate. Esta bolsa também é incompreensível. Esta maciez. De que material é feita? Nuin. Liz também estava tendo dificuldades com sua embalagem. Elas estão evitando as partes pontiagudas da borda? Elas não acham essa parte perigosa nem nada, acham? Abri o biscoito da Liz para ela. Aqui. Sr. Tuca, obrigada por me ajudar. Coma logo. Ok. Mordi um, apreciando as diferentes texturas das camadas de chocolate e biscoito. O chocolate duro começou a derreter,
e o biscoito levemente doce se desfez na minha boca, liberando uma leve onda de sabor salgado. Combinado com o sabor do chocolate branco que percorreu minha língua, ele criou a doçura suprema. Chocolate e biscoitos combinam muito bem, né? Nada supera isso. Liz mastigou o dela como um hamster. Parecia estar tentando se conter, mas logo se perdeu no sabor. Eles são deliciosos, não são, Pigmaru? Squee! Senhor Tuca? Nunca comi nada tão bom na minha vida, disse Liz. Esse tipo de surpresa é bom de vez em quando, né? Respondi. O mundo em que você vivia deve ser um lugar incrível, disse Eve. Acabei contando para Eve e Liz sobre mim, que eu era um herói de outro mundo. Não há razão para esconder isso delas. Expliquei que os lanches vinham do meu antigo mundo. Os heróis eram bem conhecidos em todo o continente, então, embora eu tenha contado a Eve e Liz muitas coisas que as surpreenderam, o fato de outro mundo existir não foi um choque. Torna as coisas mais fáceis de explicar. Da nossa perspectiva, seu mundo parece incrível. Lembrei-me da reação de Seraz ao comer a torta de queijo. A grama do vizinho é sempre mais verde, não é? Enfim, a Seraz está mesmo quieta. E aí, Seraz? Eu amo. Quero dizer. Nada. Esses salgadinhos são uma delícia, disse ela, afobada. Ela comeu devagar, mas pareceu gostar muito. Será que ela está tentando manter a calma da vice-capitã na frente de Eve e Liz? Aposto que ela está se segurando para não dizer mais nada. Ela está praticamente radiante. Eve e Liz já estão na cama? Perguntei. Sim, elas estão dormindo profundamente, disse Seraz. Já estava quase na hora de eu entrar na minha vez de vigia. Sentei-me ao lado dela e procurei na minha bolsa. Ei, aqui. Isso é. Pegue. Eu só tinha comido um pacote da minha parte dos biscoitos e entreguei o resto a ela. Tem certeza? Você gosta deles, certo? Mas eu costumava comê-los o tempo todo no velho mundo. Tudo bem. A expressão de Seraz geralmente era inescrutável, mas havia algo especial na cara que ela fazia quando se tratava de lanches. Você tem certeza absoluta? Não se preocupe. Preciso dar guloseimas à minha vice-capitã, não é? Guloseimas. Brincadeira. É uma recompensa por todo o trabalho que você fez, só isso, eu disse, voltando a olhar para as artes proibidas. A obra completa no meu colo. Você está sempre lendo esse livro, Sr. Tuca. Conhecimento é poder, né? Principalmente quando se trata desse assunto. Eu também estou relendo, sempre que tenho tempo. Devo conseguir encontrar ingredientes para a próxima etapa da solução de aprimoramento de monstros do Pigmaru na Terra dos Monstros de Olhos Dourados. Isso causa grandes avanços nas habilidades de combate do pequeno. Pigmaru foi inestimável contra os Cavaleiros Dragão Negro e Ashinto. Devo priorizar torná-lo mais forte nos próximos dias. Sr. Tuca? Seraz habilmente abriu a embalagem plástica, quebrou o biscoito em dois e estendeu uma metade para mim. Um mimo. Para você, ela disse, sorrindo. Você é muito mandona para uma vice-capitã, não é? Pegue. Não. Peguei o biscoito com a boca. Os dedos dela são tão finos. Como ela segura uma espada com eles? Estamos quase lá, ela disse. Sim. É estranho. Quase nem sinto medo de para onde estamos indo. Se meus poderes funcionarem com os monstros de lá, tenho certeza de que isso deixará você tranquila. Minhas habilidades de efeito de status funcionarão nos monstros que enfrentaremos em seguida? Elas afetarão os monstros humanoides? Quantos deles são como o Devorador de Almas? Acho que descobrirei em breve. Estamos contando com você. Farei o meu melhor para que sinta que pode contar comigo também. Não se preocupe, eu já sei. Seraz ficou quieta por um momento enquanto dava uma mordida no biscoito.
A propósito, Sr. Tuca. Sem querer mudar de assunto, mas pensei em um nome para o nosso grupo de mercenários. Você acha que precisamos de um nome? Sim. Talvez precisemos nos anunciar formalmente depois de deixar a terra dos monstros de olhos dourados. Ela está pensando tão à frente? Entendo. Agora que você mencionou, parece uma boa ideia. Lembrei-me do recrutamento de mercenários em Mills. Algum dia talvez precisemos participar formalmente de um evento como aquele. Isso é só uma ideia, mas que tal a Brigada do Senhor das Moscas? Ah! Por que isso? Nas lendas, é o nome das forças do Senhor das Moscas. O nome em si é bem conhecido, mas nunca ouvi falar de nenhum outro grupo que tenha adotado o título. A Brigada do Senhor das Moscas, hein? Não é nada mal. Coloquei minha mão na máscara de mosca que estava na minha bolsa. Vamos em frente. Coloquei cerais para dormir e deixei o livro que estava lendo de lado. Ainda assim, não desapareceu, nem um pouco, murmurei para ninguém. Achei que o tempo curaria essas feridas. Achei que eu esqueceria, ou que as coisas se resolveriam sozinhas. Mas nada mudou. Meu desejo de vingança contra aquela deusa vil ainda ardia dentro de mim. E se ela já estivesse morta, em algum lugar distante, onde eu nunca a encontraria? Ela não poderia morrer assim. Não posso deixar os exércitos do Rei Demônio entrarem e matarem você rápido, estragando minha diversão. Use Kirihara e os outros para se sustentar, faça o que for preciso, apenas sobreviva. Fique viva até que eu esteja pronto para me vingar. Continue sendo a deusa imunda e compassiva que eu sei que você é. Seria mais inteligente esquecer minha vingança. Eu sabia disso. Se ao menos eu pudesse ser misericordioso e perdoá-la pelo que ela me fez. Sou um tolo, já aceitei isso. Eu sou feio e mau, eu sei disso também. E o malvado e feio Mimori Touka vai te mandar direto para o inferno, Vicious. Mas não imagino que ela vá morrer tão facilmente. Ela é teimosa. Ela se agarra à vida. A terra dos monstros de olhos dourados. Monstros de olhos dourados. Monstros humanoides. Inimigos temíveis. Não posso me dar ao luxo de ser complacente. Eu sei disso, e ainda assim. Não adianta. Não consegui conter a esperança que crescia em meu peito. Este lugar seria perigoso, talvez até fatal, mas havia pontos de experiência me esperando lá dentro. Milhões e milhões deles. Meus atributos estavam baixos, eu sabia disso, mas não eram nada. Senti isso na luta contra Shinto e os homens do Barão. Cada vez que eu disparava uma habilidade, sentia meus atributos trabalhando para me apoiar, me puxando para cima. Eu poderia não conseguir ficar tão forte quanto um herói classe S, ou classe A, mas se eu me concentrasse em aumentar meus atributos o máximo possível, poderia diminuir a diferença entre nós. Agora havia um bom motivo para subir de nível. Um ponto pode ser a diferença entre a vida e a morte para mim. Contanto que minhas habilidades de efeito de status funcionem ali, eu sei o que vou fazer. Mate-os. Assassine-os. Extermine todos eles. Esse é o próximo passo. Um ponto de apoio no meu caminho para a vingança. Aniquile cada um deles e transforme-os em experiência.